tudo bem com você? Bom, hoje eu vou explicar para você os pilares do método BIM. O que é o método BIM? O método BIM é um método que eu criei em 2014, que é a base integral necessária. O que é isso, Bea? Meu Deus do céu! É tudo aquilo que é extremamente importante e necessário você fazer pela pessoa mais importante da sua vida, que é você. O método BIM, ele conta uma historinha mais ou menos assim. Imagina você que tem o carro dos seus sonhos na garagem. Já imaginou? Eu vou imaginar um Yaris vermelho X na garagem. E aí eu vou dar a partida no carro. Ele não funciona. Aí eu falo, meu Deus, o que acontece? Eu tenho um carro na garagem, tá com gasolina, mas ele não funciona. Então eu abro o capô do meu carro e eu identifico que a bateria está queimada, que a engrenagem está quebrada, que não tem óleo no meu carro, que não tem água no meu carro e que os pneus estão murchos. Adianta eu ter o carro na garagem? E eu preciso entender que para o carro funcionar, eu preciso, no mínimo, ter a bateria funcionando. Eu preciso, no mínimo, ter as velas que dão a faísca para o carro, para ele funcionar. Eu preciso, no mínimo, ter um óleo de qualidade para o motor rodar na mais alta performance. Eu só quero que você grave esses 3 componentes agora, tá bom? Bateria, óleo e vela. Você precisa entender que você é um carro, que você é uma máquina. O seu corpo é a sua máquina. Só que muitas vezes você não entende isso. Você vai procrastinando e negligenciando a sua própria saúde. Então o método BIM ele nasceu para mostrar para você que eu preciso ter uma bateria, ok? Senão não funciona. Eu preciso ter as minhas velas, ok? Senão não funciona. E eu preciso ter o meu óleo, ok? Porque senão vai dar problema no meu motor, sim ou não? Eu não sou mecânica, mas pelo que eu estudei é sobre isso. Só que o que é isso? Né? Necessidades básicas. Eu preciso ter a bateria, que é a atividade física. Que o movimento que eu dou para o meu corpo é proporcional ao movimento que eu dou para a minha vida. Se eu não tenho a bateria, ou seja, se eu não movimento o meu corpo, muitas vezes a minha vida não vai movimentar. Eu preciso ter as velas que vão dar a faísca. E o que são as velas? É tão interessante esse movimento, né? Porque muitas vezes você leva o carro no mecânico e a última coisa que eles vão ver é a vela. Na nossa vida também é assim. A última coisa que o mecânico vai ver é a vela. A vela são as nossa gestão de emoção. Depois eu vou explicar cada pilar, mas é eu entender sobre os meus comportamentos e as minhas emoções de fato. E o óleo é a minha nutrição. É a minha nutrição consciente. É o que eu me alimento. Porque o óleo vai lubrificar todo o motor. A alimentação vai lubrificar o nosso corpo, vai dar nutriente para as nossas células. Então eu preciso entender que esses 3 pilares, que é a base do método BIM, ele precisa estar funcionando em mim. Então eu preciso estar movimentando o meu corpo, preciso estar me alimentando de forma consciente e preciso de fato entender sobre os meus comportamentos e as minhas emoções. Depois disso, a gente traz a engrenagem do carro, que são os nossos ambientes. E depois disso, a gente traz a gasolina, que é nosso tempo de qualidade com Deus. É extremamente importante eu entender que essas engrenagens aqui, elas só vão ser de fato sustentáveis se eu tiver essas aqui funcionando. Então, não adianta eu ter gasolina no meu carro, eu ter tempo de qualidade com Deus, eu ter a minha engrenagem funcionando, se a minha vela está queimada. Se eu não tenho bateria no meu carro. E é tão interessante esse movimento, porque quantas e quantas vezes na nossa vida a gente focou em voltar para Deus, a gente focou em melhorar os nossos ambientes, e tá ok isso, tá? Mas a gente esqueceu da base. Eu acredito piamente que esses 5 pilares vão fazer você se sustentar na sua vida. Eu vou fazer um desenho aqui para explicar isso para você de uma maneira mais assertiva, para que você não esqueça. E agora eu não vou falar mais do carro, agora eu vou falar da casa. Já construiu uma casa? Já viu alguém construindo uma casa? Qual que é a primeira coisa que a gente constrói? É o alicerce da casa. O alicerce da casa são os nossos valores inegociáveis. É aquilo que você não abre mão.
E eu ouso em dizer que nós, seres humanos, precisamos ter os valores de reconhecimento, transparência, congruência e persistência. Esses 4 valores aqui, com nós mesmos, tá, gente? Não é com outro, não, é com nós mesmos. Vamos trazer a lealdade. E a lealdade vai trazer pra gente a resiliência. Eu tenho absoluta certeza de que você é leal com o outro. Tenho absoluta certeza. Só que muitas vezes você não é leal com você. Eu tenho absoluta certeza que você reconhece o que o outro pode melhorar, mas quando alguém reconhece o seu, o bicho pega. Eu tenho absoluta certeza que você promete coisas pra você e você não cumpre, mas que você abre mão do que você está fazendo para ajudar o outro. Eu tenho absoluta certeza que quando você está fazendo algo por você e você começa a ver resultado, a sua mente quer te sabotar e você para de fazer. A gente precisa ser leal com a gente. É a nossa base. Quando a gente tem essa base desenvolvida, a gente tem a base aqui que é o sono. A gente dorme bem. Porque a nossa consciência tá ok, ela tá tranquila, ela tá leve, então ela pode dormir. Quando a gente faz esse movimento, a gente começa a construir os nossos pilares. Opa, quais são os nossos pilares? A atividade física, a alimentação consciente, gestão de emoção, ambiente e mind time. Então, a atividade física é o movimento que eu dou para o meu corpo. É eu fazer de forma consciente movimentos que vão me trazer flexibilidade, resistência, força. E por conta disso eu vou ter mais autoestima, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir capaz, porque eu estou movimentando o meu corpo. A alimentação consciente é eu entender que eu preciso me nutrir. Que é muito mais importante eu descascar algo do que eu abrir algo. Porque o que eu coloco para dentro é o que vai fazer o meu corpo funcionar. E muitas vezes você não está funcionando porque você não está tendo consciência do que você está se alimentando. Depois a gente vem com o pilar de gestão de emoção, que é eu entender de fato os meus comportamentos e as minhas emoções. Não adianta eu só fazer terapia para ficar falando de coisas que já aconteceram. Esse movimento não adianta. Só vai te trazer um pouco mais de leveza na hora, mas depois você vai lá e comete o mesmo erro. Você vai lá e comete o mesmo... Já conhece pessoas assim? Faz terapia há 10 anos. Nada contra, meus amores, a terapia. Todo mundo tem que fazer terapia. Só que a gente precisa fazer terapia para melhorar os nossos comportamentos. E não para continuar tendo os mesmos comportamentos. Então, a gestão de emoção é a gente entender esses comportamentos e, de fato, antecipar para que eu não caia no mesmo erro. Para que eu não cometa os mesmos erros. Para que eu possa evoluir na minha vida. E não só ficar pensando no passado. Porque você não é seu passado. O seu passado faz parte de você, só que você não é ele. Você é o agora. Você precisa olhar e honrar o seu passado. Você precisa reconhecer o seu passado. Você precisa ser verdadeiro com você sobre o seu passado. E você precisa ser congruente e entender que é a vida que você teve, ponto final. Seus pais fizeram o melhor que eles puderam ter feito, ponto final. E depois a gente tem aqui o ambiente. O que é o ambiente? São as pessoas que convivem comigo, é a organização do meu ambiente. É saber se o meu ambiente está sadio ou não está. E eu tenho certeza que você sabe disso. Só que você muitas vezes escolhe estar com pessoas que são tóxicas. Ou melhor, senta. Vou falar uma coisa pra você. Presta muita atenção no que eu vou falar. Com todo o amor e carinho do mundo. Às vezes, você é a pessoa tóxica do ambiente. Só que você não percebe isso. Porque você vê tanta toxicidade no outro que você se vende e se fecha para quem você é. Às vezes você é a pessoa do seu ambiente que só reclama. Às vezes você é a pessoa do seu ambiente que nada tá bom. Às vezes você é a pessoa do seu ambiente que faz pelo outro, esperando reconhecimento, mas você não se reconhece. Às vezes você é a pessoa do seu ambiente que fica pedindo a Deus mind time. Sem falar de religião, tá, gente? Mas a gente precisa acreditar em algo maior do que a gente, e eu acredito em Deus e na espiritualidade. Então, às vezes a gente fica pedindo para Deus resultados, mudanças de vida, mas a gente não faz o que a gente tem que fazer. Deus me ajuda, e aparece um curso para você que vai fazer toda a diferença na sua vida, que vai te dar autocuidado, com menos de 1% no seu dia. Você fala, não quero, não tem dinheiro, não tem tempo. Você sempre vai dar uma desculpa para você.
E Deus está olhando para você e falando assim, vamos, meu amigo, levanta daí, faz alguma coisa. Não é assim que funciona? Tenho certeza que é assim, porque eu já fui assim. Eu sou ousada em falar essas coisas para você porque eu já vivi isso. Quantas e quantas vezes eu falava, eu quero ter a minha agenda lotada. Eu não fazia porra nenhuma para que isso acontecesse. Então é um movimento que eu preciso ter consciência. Quando eu tenho esses pilares funcionando, eu tenho estrutura para criar o meu telhado na minha casa. Eu só vou respeitar, aceitar o outro e perdoar a partir do momento que eu tiver essa base de autocuidado funcionando na minha vida. Então é extremamente importante você entender que se eu não movimento o meu corpo, se eu não me alimento de forma consciente, se eu não entendo sobre os meus comportamentos e minhas emoções, se eu não entendo sobre o ambiente, se eu tenho uma gaveta cheia de tralha que não me traz felicidade dentro da minha casa, se eu tenho um armário cheio de roupa que eu não uso, energia parada, e se eu não tenho meu tempo de qualidade com Deus e de fato permito que Ele direcione a minha vida, eu vou ficar num ciclo eterno. Eterno até você sair dele, tá? De sofrimento. Você fica nesse ciclo de sofrimento, se criticando, se cobrando, se comparando com o outro, sempre achando que a vida do outro é melhor que a sua, sempre olhando para o resultado do outro, falando, por que eu não tenho? Porque você não faz. Você não faz a base. Você não coloca o método BIM em execução. Método BIM, 5 pilares. Valores inegociáveis. Eu tenho absoluta certeza do que eu vou te falar agora. Se você executar isso que eu estou te falando nessa aula, essa aula vale milhões. Se você colocar as mini ações em prática nesses pilares, você vai transformar a sua vida. Porque você vai estar cuidando da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Eu garanto isso para você. Porque eu vivi isso e eu valido isso todo santo dia com os meus pacientes. Já passou por mim mais de 5.000 pessoas diretamente. Imagina indiretamente. Quer ver uma base do método BIM? Ei, em vez de me julgar, respira comigo. Vai lá. Mais uma. O método BIM traz consciência pra gente. E somente a consciência vai me afastar do sofrimento. Então eu quero que você entenda os pilares do método BIM. Grave isso. Mas antes de ir para Mind Time, para ambiente, faça esses 3 pilares por você. Movimente o seu físico. Perceba o que você está pondo para dentro. Porque somente assim você vai ter resultados constantes e progressivos. E eu garanto, porque eu aplico isso na minha vida. Gostou desse vídeo? Comenta aqui. Qual foi o seu maior insight desse vídeo de hoje? E compartilha com um amigo. Porque eu quero bater 1000 inscritos. Fechado? Você me ajuda com isso? Obrigada. Um beijo no seu coração. Espero estar contribuindo para a sua vida. Porque a contribuição é algo que eu amo fazer. Ensinar o que eu sei e que eu aplico na minha vida e que está dando certo. Resultados constantes e progressivos. Beijo e tchau.